Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre as 3 mentiras que eu descobri que foi, assim, chocante pra mim. Claro, teve muitas outras, mas quando eu descobri eu fiquei assim, ó, mentiras de pastores, ou de pessoas que se denominavam pastores. Enfim, vamos lá! Primeira mentira, gente, eu lembro que aonde eu estava, né, na seita, era orientada a gente sempre fazer aquela campanha na qual a pessoa dava tudo que ela tinha, sabe? Ficava sem nada mesmo. Vendia tudo, vendia carro, vendia casa e ficava sem money, cash, sem nada. É Quest que fala? Quest não é o jogo lá, menina? Meu Deus do céu. Sem dinheiro. Meu inglês é péssimo, né? Como nós podemos perceber. E assim, isso era orientado dos pastores, dos bispos, dos obreiros para os membros, né? E eles falavam que eles também participavam dessas campanhas. E eu, muito inocente, acreditava, né? Então, eu sempre fiz essas campanhas, né? Tanto é que uma vez eu vendi meu celular, gente, a minha mãe quase me esganou, porque eu preciso de celular em casa. Mas enfim, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Depois de um tempo, eu entrei como noiva de pastor e quando eu estava dentro, lá por trás dos bastidores da seita, eu fui me preparar, né, para tal acontecimento, porque essa campanha ocorria 2 vezes por ano e acho que ainda ocorre, tá? E aí, beleza, fui lá, tudo, né? Eu tinha uma ajuda de custo que era monitorada, né, na qual os superiores, as esposas do dito cujo, elas monitoravam, né, meu extrato, com o que eu gastava. E aí você já sabe a história, né, que eu não podia comprar um absorvente mais caro, que eu não podia atravessar a rua, que eu não podia pagar um ônibus e etc. Isso é história para outro vídeo. Mas enfim, aí, gente, o que aconteceu? Eu fui me preparar para pegar aquela coisinha lá que eu tinha e colocar no dito cujo altar, porque eu estava acostumada, habituada a fazer isso. E aí fui, toda linda, maravilhosa, quando não, uma esposa de um pastor que estava responsável por nós noivas, chegou a gente e fez bem assim: queridas, vocês não podem dar tudo que vocês têm no altar, vocês vão ficar sem nada. Eu mesma, a gente não aconselha você a fazer isso. Sabe quando você fica... o termo, né, que o pessoal tá usando hoje é gag. Eu fiquei chocada. Eu olhei pra cara dela e falei assim: como assim eu não vou dar? Como assim? Mas vocês ensinam as pessoas a darem. As pessoas ficam sem nada durante, às vezes, um mês inteiro. Às vezes até mais, porque dão carro, dão casa, dão tudo. Eu não entendi. Aí fiquei lá assim, ó. E aí eu fiquei mais chocada ainda, porque tinha uma esposa de um pastor responsável pelo estado, né? Tipo assim, era uma catedral que era responsável pelo sede, que era responsável pelas igrejas. Hello, moto. Aí, ignora, gente, ignora esse barulho aí, escandaloso. E aí essa igreja, que era a catedral, era responsável pelas outras igrejas. E a esposa desse pastor, que era responsável por todas as igrejas daquele local, que eram muitas, não sei a quantidade, ela simplesmente subiu no altar, ela pegou um envelope que não tinha nada, em branco, e subiu, sabe? Só atuando para as pessoas verem que ela estava subindo no altar, que ela estava entregando tudo, que ela tinha o sangue dela, e não tinha nada no envelope, gente. Aí eu fiquei chocada, fiquei assim, como assim? As pessoas estão comendo ovo um mês, as pessoas estão dando carro, casa, estão dando tudo, e essa maluca não vai dar nada. Como assim? Gente, eu fiquei chocada. Foi assim, eu lembro que foi uma das mentiras que eu descobri que eu fiquei assim, ó, de boca abrida. E aí, né, fiquei assim, acho que tem alguma coisa de errado que não está certa. E aí você já sabe que meu apelido maravilhoso era rebelde, era bocuda. Então, né, fiquei lá pensativa. Ué. Segunda mentira que eu fiquei chocada, gente. A segunda coisa que eu fui chocada mesmo foi assim, eu era, né, noiva de pastor e obreira. Então, assim, sempre orava nas pessoas, né, ajudava as pessoas, conversava com as pessoas, e essa era a parte que eu mais gostava. Mas, assim, inocentemente, né, eu achava que a gente tava ali pra fazer aquilo. Mas não, gente, sempre tem uma intenção por trás de arrancar o dinheiro das pessoas, da parte deles. E aí, as pessoas falavam assim, essa pessoa tá com depressão, ou uma doença mental, psicológica, é demônio. Pode jurar que vai ser demônio, que não sei o que, 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 que não sei o que. E às vezes a pessoa não manifestava. E aí elas ficavam, não, mas é demônio, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que é aquilo outro, que é aquilo outro. Tá
numa dessas eu estava nos bastidores quer dizer por trás, naquela salinha atrás, fazendo envelope, fazendo essas coisas pra arrancar, pra dar de, sabe? Pras pessoas, pra eles arrancarem o dinheiro das pessoas. Enfim, gente, aí eu estava com uma esposa de um outro pastor. Aí você fala, Natália, quanta esposa? Gente, no lugar que eu tava tinha 25 fulaninhas abençoadas que me perturbavam, então tinha muita esposa. E aí, uma delas, essa daí, ela sempre tava good vibe, sabe? Eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela tava sempre assim, ai, que uma vida bela, como tudo feliz. E eu tava, tipo, surtando naquele lugar, com um monte de mentira que eu tava descobrindo. E aí eu fui falar com ela, falei, fulana, como é que você tá sempre good vibe, você tá sempre alto astral? Nossa, esse lugar é pesadíssimo, não sei como que você consegue, menina. Aí eu joguei verde e coelho maduro. Ela pegou e falou assim, amiga, eu tô sempre medicada. Aí eu fiquei chocada. Falei, como assim? Você tá medicada com o quê? Aí ela me falou que ela tinha depressão, que ela tinha problema mental, que ela tinha problemas psicológicos e ela tinha um acompanhamento, né, de um psiquiatra, de uma psicóloga e tomava remédio controlado para aquilo. Enquanto ela orientava as pessoas a não fazer esse tipo de coisa e não tomar remédio. E eu fiquei chocada de novo. Por que nas outras pessoas eram demônios e nela não era? E aí eu fiquei assim, ó. Não. Eu acho que alguma coisa de errado não está certa, menina. Eu fiquei chocada, meu mundo caiu, eu fiquei assim. Como assim, mano? Como assim? Enquanto isso eu atendendo, conversando, tentando ajudar as pessoas que estavam com depressão. Eu nunca falei isso, graças a Deus, nunca falei para as pessoas não acompanharem esses problemas do médico, nunca falei que era demônio, ainda bem que eu tinha essa consciência, porque quando eu descobri isso eu fiquei assim, ó, ai meu Deus, vocês orientam a gente a fazer tudo o contrário, olha só, porque nos outros é uma coisa, pra vocês é outra, fiquei chocada, gente, chocada. E aí, a última das três que me chocou muito foi assim, eu tinha um conhecido muito próximo, né, que também era pastor. E aí ele saiu, né, da seita e ele processou a seita, né, porque ele tinha feito a cirurgia lá, é vasectomia, gente? É vasectomia. Vasectomia dentro dos lugares lá que não eram próprios, que era crime, inclusive, fez e tal, e ele teve complicações, porque a gente não consegue falar a igreja, mas vocês sabem que é seita. A igreja, a seita, ela não deixou ele descansar dos pontos e tal, aí ele parece que ele teve que ir pro estado. Não sei se foi 3 dias depois, 4 dias depois que ele fez cirurgia, não podia fazer esforço, sabe, tal. E ele continuou fazendo reuniões, fazendo aquelas coisas que eles faziam. E aí estourou os pontos, aí ele teve problema, ele teve, parece que um mioma, mioma, meu Deus, é mulher. Ele teve um negócio, um tumor que cresceu por causa do esforço. Aí uns negócios, umas complicações dos termos médicos que eu não sei falar, mas devido ao esforço que ele fez, no qual ele não poderia ter feito depois de uma cirurgia que foi criminosamente feita. Existe essa palavra? Criminosamente? Mas foi uma cirurgia que foi um procedimento de um crime. Enfim, aí ele saiu, processou, tinha provas, etc. E aí ele foi lá, né, prestar o seu depoimento e a seita deu uma missão para os seus dito curso pastores de testemunhar contra ele, falando que não existia esses procedimentos e que a igreja não cobrava os pastores de fazerem essa cirurgia, sendo que ela obriga, assim, inclusive até hoje, eles têm que assinar as coisas, termos de consentimento, lá. Então, sim, existe, e existe mesmo, ainda assim, sabe, tipo, eu saí uns 2 anos atrás, então ainda é muito atual, mas elas colocaram os pastores nessa missão, porque eles falam que é missão, mas, ou seja, aliciaram os pastores, pagaram os pastores lá para eles mentirem diante do tribunal. Aí eu fiquei mais chocada ainda. Eu falei, como assim pastor mente? E mente muito. Gente, não tô falando todo mundo, ai, Natália tá generalizando, todo pastor é mentiroso. Não tô falando isso, gente. Tô falando das seitas, tá? Dos que eu conheci. Ai, todos? Não conheço todo mundo, né? Mas os que eu conheci. E eu fiquei chocada. E aí também teve umas outras. Ai, eu só ia contar 3, né? Teve muitas outras mentiras. Quando eu voltei, que eu já não tava mais querendo, não tava mais de noiva de pastor e tal, mas ainda estava frequentando a seita. E aí o pastor veio falar que o pastor da onde eu estava, de Osasco, falou que eu quis, que eu fiz não sei o que eu fiz não sei o que lá. E era mentira, gente. Aí eu fiquei chocada de novo, olhei pra cadeira e falei, como assim? Esse fulaninho tá mentindo. Esse fulaninho é um baita de mentiroso. Eu falei na cara do outro pastor, falei, mas um baita de mentiroso. Falei, gente, se vocês tivessem temor ao Deus que vocês pregam no altar, vocês estariam, no mínimo, aterrorizados. Tanta mentira que vocês pregam.
E, prega não, que vocês falam pras pessoas, que vocês falam, ah, isso é uma verdade é coisa nenhuma, viu? Fiquei chocada. Então, assim, gente, mais uma história aí do querido diário dramático, ou do casos de um diário dramático. Depois eu conto mais coisas pra vocês. Beijo, se inscreve no canal, gente, curte, comenta e compartilha se vocês quiserem saber de mais histórias. Eu tô falando rápido, né? É isso.